A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Dados da ONU revelam que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Alimentos orgânicos atraem diversas pessoas para o município de João Pinheiro, no noroeste de Minas. A Prefeitura de Paracatu entrega mais kits hortaliças a pequenos produtores rurais do município. O governo propõe salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Páscoa deve gerar 11 mil vagas de empregos temporários este ano em todo o país. Na primeira reportagem da série especial Ressocializando, você conhecerá o trabalho que é desenvolvido pela PAC em Paracatu. Está acontecendo na Biblioteca Pública de Paracatu ações da Semana do Livro Infantil. E ainda, veja os gols nas decisões dos campeonatos estaduais pelo país. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa essa edição falando do Bolso do Trabalhador Brasileiro.
O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.040 para 2020, de acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO do ano que vem, divulgado nesta segunda-feira pela equipe econômica do governo. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 998. O reajuste, se aprovado pelo Congresso, começará a valer em janeiro do ano que vem, com pagamento a partir de fevereiro. Com isso, deverá ser a primeira vez que o salário mínimo, que serve de referência para mais de 45 milhões de pessoas, ficará acima da marca de R$ 1.000. Para os anos seguintes, o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.082 em 2021 e R$ 1.123 em 2022. E a Páscoa pode ser um bom período para quem procura emprego. Nesta época, as empresas contratam funcionários temporários. A expectativa é de que sejam criadas 11 mil vagas desse tipo. Nessa época do ano, as indústrias de chocolate produzem a todo vapor. E para dar conta da demanda do mercado, novas vagas de emprego surgem nessa temporada. A Páscoa deste ano deve abrir cerca de 11 mil vagas de trabalho temporário. Esse empresário do setor, por exemplo, tem 5 funcionários fixos, mas nessa época ele quadriplica o quadro. Para analisar, ver como eles são de fato dentro de uma produção e assim ter uma probabilidade melhor de efetivar esse colaborador. A fabricação semanal de bombons aqui é de cerca de 2.500 doces de 100 tipos diferentes. Mas em épocas comemorativas, como a Páscoa, essa fabricação mais que dobra, chegando a cerca de 7 mil bombons por semana. Tainara é estudante de pedagogia e já estava desempregada há 4 meses. Ela chegou como temporária e já está com a vaga garantida no quadro fixo da empresa. É uma oportunidade, que eu estou tendo de crescer, de desenvolver, de poder preparar esse presente para as pessoas nessa Páscoa de 2019. Com a nova lei trabalhista em vigor, os contratos temporários agora duram até 180 dias e podem ser prorrogados por mais 90. Depois disso, o trabalhador que continuar no cargo tem que ser efetivado, independente do período de contratação. Todos têm obrigações e direitos. Ele tem direito a receber, além do salário em dia, o FGTS, ele tem direito à parcela proporcional de férias, ele tem direito a uma indenização em caso de dispensa sem justa causa. E o levantamento feito pelo Sebrae com 2.132 empreendedores de todas as idades em todo o país buscou traçar pela primeira vez o perfil do jovem empreendedor brasileiro. O resultado dessa pesquisa mostra que a ideia de se tornar um empreendedor já está presente bem cedo, tanto que 1 em cada 3 empresários, 32% do total, já tinham algum tipo de pensamento nesse sentido antes mesmo de completar 18 anos. Cresce o número de jovens empreendedores no Brasil. No ano de 2018, houve um aumento de quase 20% do número de jovens de 18 a 24 anos entre os empreendedores iniciais, como mostrou uma pesquisa da Global. Roberto Vandornik, presidente da CDL, ressalta os motivos que levam os jovens a empreender e ainda destaca que há qualificações que os jovens empreendedores podem procurar. Eu acho que a gente tem que dividir esse público em duas partes, sabe? Um é aquele pessoal que está procurando um sonho, que eu acho extremamente importante, e alguns outros por necessidade, né? Eu acho que o Brasil está em transformação. O que a gente percebe muito, todo mundo quer ser servidor público, sabe? E nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos de empreendedores, precisamos ter pessoas que arriscam, né? E tem muitas oportunidades que estão surgindo nesse país, né? Então a gente imagina e espera que esses empreendedores aí vão fazer uma mudança nesse país. Então isso aí que é importante. Então tem aquelas pessoas que procuram criar empresas, né? Que é exatamente um sonho, e aquelas que por necessidade, com dificuldade de emprego, eles logicamente têm que procurar alguma coisa a nível de criação. E na sua opinião, esses jovens que chegam no mercado de trabalho com essa visão aí de empreendedorismo, eles estão preparados? Olha, você veja bem, uma coisa que é extremamente importante no jovem é a motivação, né? A motivação que é o motivo da ação, né? Isso é muito louvável, sabe? A questão da experiência conta pouco, porque
A experiência é adquirida com o tempo, né? Eu também já fui jovem e já tive muito sonho na minha cabeça e com isso a gente procura estabelecer aquilo que a gente quer. E normalmente quem empreende mais são exatamente os jovens, né? Porque vem com ideias novas, com ideias completamente diferentes do que aquilo que já está preconcebido no mercado. Então isso aí é que faz a diferença entre ser jovem e não ser jovem. Não quer dizer que às vezes uma pessoa madura não pode ser jovem também. Mas nesse assunto de empreendedorismo, eu acho que a motivação, quer dizer, todo aquele empenho, aquela vontade de criatividade, ela está muito ligada ao sonho e à vontade de crescer e de empreender, né? Há algum curso que você indica para esses jovens que querem empreender? Olha, tem uma série de cursos aí que eu acho extremamente importante. Por exemplo, o próprio Sebrae, que é um serviço de apoio às micro e pequenas empresas, tem alguns cursos, né, voltada para o empreendedorismo, né? E também ele dá todo o apoio. Aqui na casa também, a gente também procura mostrar a importância, né, do empreendedorismo em cima disso aí. Um exemplo de jovem empreendedora é a Larissa, que começou a fazer foto aos 17 anos e hoje, aos 22 anos de idade, já tem a sua própria empresa no centro da cidade com colaboradores. Larissa, de onde veio essa vontade de empreender? Então, eu acredito que eu já nasci em uma família de pessoas empreendedoras. Meus pais, eles sempre foram donos dos seus próprios negócios e sempre me incentivaram a isso. Então, eu acredito que essa vontade de querer ter uma empresa para mim, acaba que seguir os mesmos passos que eles, essa vontade veio deles. Então foi mais uma questão de realização pessoal, porque tem muitas pessoas que pensam em abrir um negócio visando mais o ganho financeiro. Isso, acaba que foi uma realização pessoal mesmo. Por medo do que a sociedade iria pensar do seu trabalho, Larissa muitas vezes deixava de publicar suas fotos nas redes sociais. Agora, com a sua empresa aberta e sendo destaque na cidade, a jovem empreendedora ressalta a importância de seguir seus sonhos e dá dicas para os jovens que querem empreender. Então, desde muito nova, eu sempre fui apaixonada pela fotografia. Sempre gostei de deixar todos os momentos eternizados. Eu fiz um curso básico com a amiga, a Joyce, inclusive é uma pessoa que me ajudou muito durante toda a minha caminhada. E aí nesse curso, depois que eu fiz esse curso, eu comecei a fotografar. Só que eu tinha um certo receio em poder divulgar essas imagens. Na verdade, eu tinha medo do que a população ia achar. Será que estava legal? Eu ficava pensando, será que se eu postar isso no Face, vai ter curtida? Eu ficava pensando nessas coisas. E a partir de qual momento você decidiu parar de olhar para o que as pessoas pensavam e divulgar o seu trabalho? Então, aí foi a partir do momento que eu fiz um curso com o Gustavo, e no dia que eu fiz esse curso, eu realmente tive a certeza que era isso que eu queria para minha vida, e eu já saí de lá decidida que eu iria ser fotógrafa. Porque eu lembro que conversando lá no curso, eu lembro que a gente questionou ele que a área da fotografia, ela era uma área muito complexa, porque já existem muitos profissionais qualificados, principalmente na nossa cidade. Então, para a gente que estava começando, seria muito difícil a gente conseguir clientes, arrumar um emprego. E aí eu lembro que a resposta dele foi bem simples. Ele falou assim, olha, vocês precisam entender que tem tudo em todo lugar. Se você se formar para médico, vai ter um médico em todo lugar. Se você for advogado, vai ter um advogado em todo lugar. Se você for fotógrafo, vai ter um fotógrafo em todo lugar. Então, a gente tem que dar o nosso melhor e se esforçar para se destacar diante de tantos outros que existem. Então, a partir desse momento, eu decidi que era isso que eu queria e eu falei, eu vou ser fotógrafo porque só depende de mim e é isso que eu quero para minha vida. E aí, a partir desse dia, eu comecei a divulgar meu trabalho, eu não tive mais vergonha, eu não me importei mais com o que as pessoas iam achar e desde então, eu comecei a ter muitos clientes e não parei mais. E o que você indica para os jovens que querem empreender e que às vezes têm medo, como você tinha, né, de divulgar o trabalho e às vezes pensam, né, que a sociedade vai julgar? Então, eu tenho para dizer a essas pessoas para elas sempre acreditar nelas mesmas e nunca desistir dos seus sonhos. Porque não é vergonha a gente começar com coisas simples, com coisas pequenas. Vergonha é a gente não começar com medo do que as pessoas vão achar. Se eu tivesse dado ouvidos porque essas pessoas tinham falado, hoje eu não teria meu empreendimento, eu não teria clientes e eu não seria uma fotógrafa. E cristãos em todo o mundo iniciaram nesse domingo a Semana Santa. Católicos em todo o mundo participaram das celebrações do Domingo de Ramos.
O bispo da Diocese de Paracatu, Dom Jorge, falou sobre a importância e o significado da Semana Santa. A Semana Santa que estamos aí iniciando, ela significa um marco histórico na vida do cristianismo, porque Jesus Cristo assume livremente essa decisão de subir a Jerusalém, onde ele sabe que será flagelado, morto e depois ressuscitado. Então, nesta segunda-feira, que a gente vai iniciando esse caminho após o Domingo de Ramos, nós já vamos vislumbrando o modo como Jesus vai se dando conta da grande dificuldade que ele tem pela frente até sexta-feira, até que é o dia da morte, né? Ele vai catequizando pessoas, vai falando do amor do Pai, vai convidando as pessoas à conversão, vai comparando a vida com uma planta que nasce, que cresce, que frutifica. Ele, portanto, não fica perdido quanto ao seu ideal, que é aquele de ir consumar a sua entrega na cruz. Pelo contrário, ele fixa ali a sua direção, o seu foco de obediência ao projeto de Deus e o assume até o fim. Dom Jorge, como o senhor bem disse, né, diversas celebrações aconteceram no Domingo de Ramos, segunda-feira da Semana Santa, e a Igreja Católica, a Diocese de Paracatu, prepara uma programação toda especial para essa semana. Prepara, e durante toda essa semana, especialmente no Tríduo Pascal, né, que a gente chama de Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado de Aleluia, e culminando com o Domingo da Ressurreição. Então, nesses dias, sobretudo, a Igreja procura mostrar a excelência de Cristo. E mais de 100 voos da Avianca estão cancelados a partir desta segunda-feira. Desde a semana passada, a companhia aérea está suspendendo os voos porque 10 de seus aviões foram devolvidos aos seus credores por falta de pagamento. A empresa está em recuperação judicial. Desta segunda-feira até a próxima quarta, mais de 154 voos da Avianca estão oficialmente cancelados. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informa que os passageiros afetados com o cancelamento têm direito a receber o reembolso integral do valor pago ou a reacomodação em outro voo da Avianca ou de outra companhia aérea. Os passageiros que compraram passagens em agências de viagem devem procurar essas empresas. A Avianca divulgou uma lista com os voos cancelados, que pode ser acessada pelo site www.avianca.com.br/reembolso. Segundo a ANAC, se o consumidor não conseguir resolver o problema com a própria Avianca, poderá registrar sua reclamação por meio do site www.consumidor.gov.br. Nos destaques internacionais, mais de 500 barras de combustível nuclear começaram a ser retiradas da usina de Fukushima, no Japão, que explodiu em 2011. Um trabalho que ainda vai levar várias décadas para ser concluído. Por causa dos elevados níveis de radiação, os técnicos da empresa elétrica de Tóquio operam remotamente os guindastes para retirar as barras com o combustível nuclear de dentro das piscinas do primeiro dos 3 reatores da usina nuclear de Fukushima, que fica a 200 quilômetros de Tóquio. Em 11 de março de 2011, após um grande terremoto, um tsunami inundou as instalações da usina e provocou explosões de hidrogênio que destruíram os edifícios. Os sistemas de resfriamento pararam, o que provocou a fusão do combustível no núcleo de 3 dos 6 reatores da usina, no segundo maior desastre nuclear desde Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. A empresa que realiza os trabalhos ainda está criando métodos para a retirada do combustível fundido e prevê que a remoção de todas as barras de dentro dos reatores deve se prolongar por pelo menos 40 anos.
E o fundador do site Wikileaks foi acusado pelo presidente do Equador de fazer da embaixada do país em Londres um centro de espionagem, e Julian Assange quer colaborar com as autoridades na Suíça para evitar sua extradição aos Estados Unidos. O presidente equatoriano Lenín Moreno afirmou que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, violou repetidamente as condições do asilo e tentou utilizar a embaixada do Equador em Londres como centro de espionagem. O fundador do Wikileaks foi retirado da embaixada na quinta-feira, depois que foi revogado o asilo de 7 anos, o que abriu caminho para a extradição dele para os Estados Unidos. A advogada de Assange, Jennifer Robson, disse que ele foi traído pelo governo do Equador, negou as acusações de espionagem e pediu a reabertura do caso em que Assange é acusado de estupro, arquivado em 2015. O objetivo é evitar a extradição para os Estados Unidos, onde ele é acusado por um dos maiores vazamentos de informação sigilosa da história. Hoje, parlamentares da Espanha e da Alemanha, que tentaram visitar Julian Assange na prisão de Belmarsh, em Londres, afirmaram que o fim do asilo para o fundador do Wikileaks é ilegal e marca um momento sombrio para a liberdade de imprensa. E um grande incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, nesta segunda-feira, o importante símbolo da cidade. O fogo foi relatado primeiro por usuários em redes sociais. Não está claro ainda o que causou as chamas, porém pode estar relacionado a uma obra que vinha sendo feita no telhado. A emissora France 2 disse que a polícia está tratando o caso como um acidente. Não há relatos de feridos até o momento, de acordo com Laurent Nunes, secretário de Estado do Ministério do Interior. A polícia isolou a área e está retirando os turistas que estavam dentro da catedral. Pouco mais de 1 hora depois do início do fogo, a Procuradoria de Paris abriu uma investigação para averiguar as causas do incêndio, conforme informou o jornal Le Figaro. Situada na pequena ilha chamada Île de la Cité, em Paris, a catedral fica rodeada pelas águas do rio Sena. Não é a igreja mais antiga, nem a maior ou mais alta do mundo, porém certamente é uma das mais famosas. Testemunha dos mais importantes eventos na história da França, desde sua fundação, a Catedral de Notre-Dame testemunhou o nascimento de 80 reis, 2 imperadores e 5 repúblicas. Ela também assistiu à participação da França em 2 guerras mundiais. A catedral começou a ser construída em 1163 e só foi concluída 180 anos depois. E em 1804, ao som dos tubos do grande órgão da catedral, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador da França dentro dela. No próximo bloco, bombeiros buscam vítimas de desabamento de prédio na Muzema, no Rio de Janeiro, pelo 4º dia. A Operação São Paulo Mais Seguro conta com mais de 18 mil policiais militares no combate à criminalidade em todo o estado. Na primeira reportagem da série especial Ressocializando, você vai conhecer o trabalho que é desenvolvido pela PAC em Paracatu. E ainda está acontecendo na Biblioteca Pública de Paracatu ações da Semana do Livro Infantil. Os detalhes já já. Novos investimentos na saúde, além da reforma do pronto-socorro municipal, da construção da nova lavanderia e de muitas outras melhorias em andamento, a Prefeitura já entregou esse ano a nova unidade básica de saúde do bairro Vila Mariana, com capacidade para atender mais de 5 mil usuários mensais e estrutura completa para a clínica odontológica, consultas médicas e muitos outros serviços. Agora, recebendo essa estrutura, a gente vai promover a saúde de uma melhor forma para a população, podendo atender as pessoas com mais conforto. Após uma reforma completa, a Prefeitura reinaugurou também a Unidade Básica de Saúde do bairro Primavera, com muito mais segurança para atender a comunidade. Conseguiu trazer diversas melhorias para os pacientes e para a equipe. Recebemos diversos equipamentos novos. São melhorias que vão garantir que a gente consiga atender cada dia melhor a comunidade. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br.
Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.